Você sabia que Chico Xavier, o maior médium brasileiro de todos os tempos, recebeu mensagens espirituais específicas sobre o destino dos Estados Unidos da América? O que os espíritos revelaram a ele sobre o futuro dessa superpotência mundial vai te deixar impressionado. Há décadas, muito antes dos eventos que estamos presenciando hoje, Chico Xavier já canalizava informações sobre transformações profundas que aconteceriam na América. Algumas dessas profecias já se cumpriram de forma assombrosa. Outras ainda estão se desenrolando diante dos nossos olhos neste exato momento. A história das profecias de Chico Xavier sobre os Estados Unidos começa no final da década de 40, quando o médium mineiro começou a receber comunicações espirituais que falavam sobre o papel da América no cenário mundial. Através da psicografia, Chico Xavier canalizou mensagens que descreviam os Estados Unidos como uma nação destinada a passar por grandes transformações sociais, políticas e espirituais ao longo do século XXI. Uma das primeiras revelações recebidas por Chico Xavier dizia respeito ao crescimento do poder americano no cenário internacional. Os espíritos comunicantes explicavam que os Estados Unidos assumiriam uma posição de liderança mundial, não apenas militar e econômica, mas também como centro irradiador de mudanças tecnológicas que revolucionariam a humanidade. Essa profecia se cumpriu de forma impressionante com o desenvolvimento da internet, dos computadores pessoais e de toda a revolução digital que teve seu epicentro no Vale do Silício. Mas as revelações não paravam por aí. Chico Xavier recebeu informações sobre profundas divisões sociais que surgiriam na América, divisões que iriam além das questões raciais tradicionais e alcançariam aspectos ideológicos, religiosos e econômicos. Os espíritos alertavam para um período de grande polarização na sociedade americana, onde diferentes visões de mundo entrariam em conflito de forma intensa. Quando observamos os eventos recentes na política americana, especialmente a partir de 2016, podemos ver como essa profecia se materializou de forma precisa. As comunicações espirituais recebidas por Chico Xavier também falavam sobre transformações na economia americana. Os espíritos previam que o país passaria por ciclos de prosperidade, seguidos de crises profundas, que serviriam como lições para o amadurecimento da consciência nacional. Eles explicavam que essas crises não seriam apenas financeiras, mas representariam oportunidades para que a sociedade americana repensasse seus valores e prioridades. A crise de 2008 foi apenas um exemplo dessas transformações cíclicas mencionadas nas profecias. Um aspecto particularmente fascinante das revelações recebidas por Chico Xavier diz respeito ao despertar espiritual que aconteceria na América. Os espíritos comunicantes descreviam um movimento gradual de busca por significado e propósito, que ganharia força especialmente entre as novas gerações. Eles previam que muitos americanos começariam a questionar o materialismo excessivo e buscariam formas mais profundas de realização pessoal e coletiva. Esse movimento se manifesta hoje através do interesse crescente por práticas de meditação, espiritualidade alternativa e filosofias orientais em território americano. As profecias também abordavam questões ambientais que afetariam os Estados Unidos. Chico Xavier canalizou mensagens que falavam sobre eventos climáticos extremos que atingiriam diferentes regiões do país, desde secas prolongadas até tempestades devastadoras. Os espíritos explicavam que esses fenômenos naturais seriam reflexos do desequilíbrio causado pela exploração excessiva dos recursos planetários, servindo como alertas para mudanças necessárias na relação da humanidade com a natureza.
Outro ponto importante nas revelações recebidas por Chico Xavier se refere ao papel da América na evolução tecnológica mundial. Os espíritos previam que os Estados Unidos se tornariam o berço de inovações que conectariam pessoas ao redor do globo de formas antes inimagináveis. Eles descreviam uma rede invisível que permitiria comunicação instantânea entre pessoas, em qualquer lugar do planeta. Uma descrição surpreendentemente precisa do que conhecemos hoje como internet e redes sociais. As comunicações espirituais também tocavam na questão da diversidade cultural americana. Os espíritos explicavam que os Estados Unidos se tornariam um laboratório de convivência entre diferentes culturas, raças e religiões, e que esse processo, embora às vezes conflituoso, seria fundamental para o desenvolvimento de uma consciência mais inclusiva e tolerante. Eles previam que as tensões raciais continuariam existindo por décadas, mas que gradualmente dariam lugar a uma compreensão mais profunda da igualdade humana. Um aspecto profético particularmente intrigante se relaciona com as transformações na estrutura familiar americana. Chico Xavier recebeu mensagens que falavam sobre mudanças radicais nos conceitos tradicionais de família, casamento e relacionamentos. Os espíritos previam que essas transformações gerariam debates intensos na sociedade, mas que representariam parte de uma evolução natural da consciência humana em direção a maior liberdade e autenticidade nas relações pessoais. As profecias também abordavam questões relacionadas à saúde pública nos Estados Unidos. Os espíritos alertavam para epidemias que afetariam não apenas a América, mas o mundo inteiro, e explicavam que esses eventos serviriam para despertar a humanidade para a importância da cooperação internacional e da solidariedade global. A pandemia de 2020 pode ser vista como um cumprimento dessa profecia, demonstrando como eventos de saúde pública podem transformar sociedades inteiras. Chico Xavier também canalizou informações sobre transformações no sistema educacional americano. Os espíritos previam que as formas tradicionais de ensino seriam revolucionadas por novas tecnologias, permitindo acesso ao conhecimento de formas antes impensáveis. Eles descreviam um futuro onde qualquer pessoa poderia aprender qualquer assunto sem sair de casa. Uma previsão que se concretizou com o ensino online e as plataformas educacionais digitais. As revelações incluíam ainda aspectos relacionados ao sistema político americano. Os espíritos previam que o país passaria por períodos de grande instabilidade política, onde instituições democráticas seriam testadas e questionadas. Eles explicavam que essas crises seriam necessárias para o fortalecimento da democracia, forçando reformas e adaptações que tornariam o sistema mais resiliente e representativo. Um elemento fascinante das profecias se refere ao papel das mulheres na sociedade americana. Chico Xavier recebeu mensagens que previam uma ascensão significativa da influência feminina em todos os setores da sociedade, desde a política até os negócios e a ciência. Os espíritos explicavam que essa transformação seria fundamental para equilibrar energias e trazer perspectivas mais compassivas e colaborativas para a liderança nacional. As comunicações espirituais também tocavam em questões relacionadas à imigração. Os espíritos previam que os Estados Unidos continuariam sendo um destino para pessoas de todo o mundo, buscando melhores oportunidades, mas que esse processo seria marcado por tensões e debates intensos sobre identidade nacional e valores culturais. Eles explicavam que essas discussões, embora difíceis, seriam essenciais para definir o futuro caráter da nação americana. Chico Xavier recebeu ainda informações sobre transformações na relação dos Estados Unidos com outros países.
Os espíritos previam que a América passaria por ciclos de isolamento seguidos de maior engajamento internacional e que essas oscilações refletiriam debates internos sobre o papel do país no cenário mundial. Eles explicavam que, gradualmente, os americanos compreenderiam que sua prosperidade está intrinsecamente ligada ao bem-estar global. As profecias incluíam aspectos sobre inovações científicas que surgiriam em território americano. Os espíritos previam descobertas revolucionárias nas áreas de medicina, energia e exploração espacial, explicando que essas inovações não seriam apenas conquistas técnicas, mas reflexos do amadurecimento espiritual da humanidade. Eles descreviam um futuro onde a ciência e a espiritualidade trabalhariam juntas para resolver os grandes desafios da humanidade. Um ponto particularmente tocante das revelações se refere ao crescimento da consciência social na América. Chico Xavier canalizou mensagens que falavam sobre um despertar gradual para questões de justiça social, igualdade e responsabilidade coletiva. Os espíritos previam que as novas gerações americanas desenvolveriam uma sensibilidade maior para as necessidades dos menos favorecidos e trabalhariam ativamente para criar uma sociedade mais justa e inclusiva. As comunicações espirituais também abordavam transformações na relação dos americanos com o trabalho e o consumo. Os espíritos previam uma mudança gradual de valores, onde a realização pessoal e o propósito de vida se tornariam mais importantes que o acúmulo material. Eles explicavam que essa transformação seria impulsionada principalmente pelas gerações mais jovens, que buscariam formas mais sustentáveis e significativas de viver. Chico Xavier recebeu ainda informações sobre o papel dos Estados Unidos no desenvolvimento de uma consciência planetária. Os espíritos explicavam que a América, por sua diversidade e influência global, teria um papel fundamental na criação de uma nova mentalidade mundial baseada na cooperação, no respeito mútuo e na responsabilidade compartilhada pelo futuro da Terra. As profecias incluíam também aspectos relacionados ao desenvolvimento de novas formas de energia. Os espíritos previam que os Estados Unidos liderariam pesquisas revolucionárias em energia limpa e renovável, impulsionadas tanto por necessidades ambientais quanto por oportunidades econômicas. Eles explicavam que essas inovações energéticas seriam fundamentais para sustentar o crescimento mundial sem destruir o planeta. Um elemento final e profundamente esperançoso das revelações recebidas por Chico Xavier se refere ao futuro espiritual da América. Os espíritos comunicantes previam que, apesar de todas as crises e transformações, os Estados Unidos emergiriam como uma nação mais madura, compassiva e espiritualmente evoluída. Eles explicavam que todas as dificuldades enfrentadas serviriam como catalisadores para um despertar coletivo que inspiraria outras nações ao redor do mundo. As profecias de Chico Xavier sobre os Estados Unidos nos mostram que estamos vivendo tempos de transformações profundas e necessárias. Cada crise, cada desafio que presenciamos faz parte de um processo maior de evolução da consciência humana. Se essas revelações tocaram seu coração e despertaram sua curiosidade sobre o mundo espiritual, deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas importantes mensagens. Compartilhe nos comentários qual profecia mais te impressionou e se inscreva no canal para receber mais conteúdos sobre as revelações espirituais de Chico Xavier. Juntos, podemos espalhar luz e conhecimento em tempos de tanta necessidade de compreensão e amor.